Olá, vamos conversar sobre infidelidade. É um assunto que, sempre vem carregado de julgamento. Mas e se a gente tentasse olhar para isso por uma lente um pouco diferente? Nesta análise, a gente vai mergulhar na psicologia por trás da traição para entender o que realmente está acontecendo lá no fundo. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, talvez muita gente tenha até vergonha de fazer em voz alta, mas ela toca bem no centro da nossa experiência em relacionamentos. E a resposta, como a gente vai ver, diz muito sobre a nossa natureza. Sabe, a psicologia mostra que o desejo não é um botão de liga e desliga. De jeito nenhum. Ele é uma força que está ali, sempre presente, desde que a gente nasce até o fim. Tentar negar isso não faz o desejo sumir. Na verdade, só nos impede de entender uma parte super importante de quem somos. Ok, então se o desejo está sempre aí, a questão muda, né? O foco não é mais como eliminar o desejo, mas sim como lidar com ele. E é aqui que a gente entra na primeira grande batalha interna, a briga entre a nossa maturidade e os nossos impulsos. E é aqui que entra o fator decisivo, aquilo que separa um pensamento passageiro de uma ação que pode mudar tudo, a tal da maturidade emocional. É basicamente a nossa capacidade de dar uma pausa, de respirar fundo entre o que a gente sente e o que a gente decide fazer. Pensa bem, essa negociação interna acontece o tempo todo. De um lado está o impulso. Ele é rápido, reativo, que é o prazer agora, já. Do outro lado tem o propósito. Ele é mais calmo, pensa nos nossos valores, no tipo de vida que a gente quer construir a longo prazo. Essa tensão constante entre o quero agora e o quem eu quero ser. Bom, agora vamos entrar numa área bem polêmica. Um dos maiores mitos sobre a infidelidade. Aquela ideia de que homens e mulheres traem por motivos completamente diferentes. Será que é isso mesmo? Vamos investigar. Essa história todo mundo já ouviu, não é verdade? Homens movidos pelo físico, mulheres pelo emocional. É uma explicação tão simples, tão popular, mas a pergunta é, será que ela reflete a realidade ou é só uma desculpa conveniente que a nossa cultura criou? Pois é, a verdade é que essas explicações fáceis funcionam mais como um roteiro cultural do que como uma verdade psicológica. Muitas vezes, a cultura não cria o desejo em si, mas ela meio que dá a permissão social, a desculpa pronta para a gente agir com base nele. Quando a gente olha mais de perto, fica claro que esse roteiro cultural simplifica demais as coisas. Sim, hormônios podem ter sua influência, mas a realidade psicológica é que o desejo é universal. O que realmente faz a diferença para qualquer gênero não é o desejo, mas a maturidade e o propósito que a pessoa tem para lidar com ele. Certo, se não é só uma questão de gênero ou um simples desejo carnal, o que está por trás da infidelidade de verdade? Quais são os motores mais profundos que levam a isso? Vamos ver o que uma análise mais a fundo nos diz. Olha que interessante. Quase nunca a infidelidade é sobre a terceira pessoa. Na maioria das vezes, ela é um sintoma de algo que está faltando por dentro. Pode ser um vazio, uma solidão profunda, uma necessidade de se sentir visto e desejado de novo, ou até uma forma bem ruim de se vingar do parceiro. É uma busca do lado de fora por um problema que está do lado de dentro. Essa mentalidade aqui, ela revela uma estratégia muito comum para lidar com um conflito interno. Em vez de tentar juntar segurança e desejo em uma só pessoa, o que se faz? Se terceiriza. A pessoa busca em um relacionamento o que ela acha que não tem no outro. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? O problema está mesmo no relacionamento, no parceiro ou parceira? Ou será que o problema está na dificuldade interna de juntar todas as nossas partes, de permitir que uma única pessoa veja tanto o nosso lado que quer segurança, quanto aquele que busca aventura? Isso tudo nos leva para uma ideia que é, talvez, a mais profunda de todas. Vamos entender qual é a consequência mais íntima da infidelidade, o que realmente se quebra quando uma promessa é quebrada. Claro, a dor causada ao parceiro é imensa, é real, ninguém nega isso, mas a primeira rachadura não acontece na relação. Acontece em outro lugar, dentro de quem trai. A primeira pessoa a ser ferida é a própria pessoa que comete o ato. E aqui está o pulo do gato. Antes de trair o outro, a pessoa se traiu. Quando ela age contra os próprios valores, contra os compromissos que ela mesma escolheu, ela quebra um acordo que fez com a pessoa que ela se propôs a ser. O caminho para essa autotraição é bem claro, na verdade. Primeiro se define um propósito, por exemplo, um relacionamento monogâmico. Aí aparece o impulso, o desejo por outra pessoa.
A escolha de abandonar o propósito para seguir esse impulso é o que cria uma fratura, uma incoerência na própria história de vida. É a quebra de um contrato feito, antes de tudo, consigo mesmo. No fim das contas, a gente fica com um grande desafio, né? A verdadeira questão talvez não seja como controlar o desejo, mas sim como construir um relacionamento e, mais importante, uma versão de nós mesmos onde a segurança e a aventura não precisem morar em casas separadas. Fica aí a reflexão.